Eu procurei Kathleen Guerra no YouTube, procurei no Instagram e tudo mais. E tava bem na época do webinário. Fiquei, nossa, eu tava apaixonada. E, gente, foi assim, a melhor coisa, a melhor decisão que eu tomei. Eu fiz o curso VIP com ela um dia só e eu aprendi horrores. Eu fiquei assim, extasiada, com tanto conhecimento passado pra mim em apenas um dia. Fiz curso com a Kathleen. Esse curso que eu indico assim pra todo mundo, realmente foi maravilhoso pra mim. E até chegar nesse curso, assim, foi algo que realmente me ajudou muito. É um curso que eu recomendo de coração mesmo, gente. Façam, vai atrás dos seus sonhos, você vai conseguir, vai dar tudo certo. E é um curso que eu indico de olhos fechados. Se um dia eu tive tanto conhecimento, né, passado por ela, imagina um curso completo como esse curso, tá? A minha maquiagem saltou de um patamar para o outro. Os meus cursos, tanto os cursos de automaquiagem quanto o curso VIP que eu tô dando agora por incentivo dela, tem saltado de uma maneira maravilhosa. Não tenham dúvida que o curso online da Kathleen Guerra é o melhor do mercado. Muito bem-vindo ao workshop de maquiagem profissional do mês de setembro. Eu tô muito feliz que você tá aqui. Se você é iniciante na maquiagem, se você quer ser um maquiador profissional, ou você já assistiu muito vídeo no YouTube, mas não se considera um maquiador ainda avançado, nessa semana você vai aprender comigo em uma semana de estudo, muito mais do que você aprendeu em um ano de maquiagem profissional. Esse workshop foi pensado em você. Você que é apaixonado pela área, já fez curso, já aprendeu muito no YouTube, mas ainda assim não consegue viver da maquiagem. Essa semana de workshop foi pensada em você que já fez diversos cursos ou já aprendeu nos vídeos do YouTube já muito conteúdo, mas ainda assim tá faltando algo para elevar o seu nível. Esse workshop em uma semana você vai ver que foi pensado em você. Eu sou Kathleen Guerra, sou professora de maquiagem e empreendedora e nessa semana inteiramente gratuita você vai aprender mais de maquiagem em 3 dias comigo do que você aprendeu em um ano. Eu tô muito animada com esse workshop. De verdade, o último workshop ele foi muito além do que eu imaginava e esse ainda de setembro, as pessoas estão esperando muito tempo por ele. Eu vou mostrar só um pouco do feedback que a gente tem. O editor vai colocar aqui na tela o que aconteceu no último workshop para você entender qual é a minha expectativa para a sua vida essa semana. Eu vou te contar porque eu tô tão animada para esse workshop. Vai ser completamente inédito em toda a história da minha maquiagem. É a primeira vez que gratuitamente você vai ter acesso ao meu certificado. Isso é algo que as pessoas sonharam, então vai ter muita gente aqui que estava esperando por esse momento. E você, se você está aqui, se você me conheceu agora, você está no lugar certo. Mas se você já há muito tempo espera por esse dia, saiba que eu te ouvi. Então, quem fizer todas as aulas completas, vamos ter palavras-chave sendo liberadas durante as 3 aulas. E se você fizer e guardar essa palavra-chave,
gratuitamente. Na última aula você vai entender como emitir o seu certificado digital de 5 horas de curso comigo. Então eu tô fazendo de tudo para que essa semana seja uma transformação na sua vida, mas também você leve para casa algo que vai simbolizar, que vai marcar essa mudança, porque você não vai ser mais o mesmo ou a mesma quando você entrou hoje. A sua vida vai começar agora na maquiagem. Todas essas aulas, elas estão incríveis e são inéditas. Eu gravei só para esse workshop. E hoje você vai estudar comigo colorimetria. Para você que não sabe, colorimetria é um dos meus temas favoritos. Na verdade, essa semana eu só vou falar dos meus temas favoritos na maquiagem, porque são fundamentais para que você consiga elevar o seu nível e a sua carreira como maquiador. Quando eu comecei a trabalhar com maquiagem, eu sempre fui apaixonada. E por isso, eu também fui a pioneira aqui no Brasil com o ensino à distância do curso específico de colorimetria na maquiagem. Eu sempre vi essa necessidade no mercado brasileiro, eu sentia falta e eu falava, eu preciso trazer tudo que está lá fora, trazer para o Brasil, para que as pessoas tenham acesso a isso. E hoje você vai ter isso gratuitamente. Então assim, você presta atenção, pega o papel e caneta que você vai entender finalmente sobre cores e como utilizá-las da forma correta para você economizar em material, para você crescer na sua carreira. Mas antes disso, eu preciso te contar um pouco da minha história, para você me conhecer, saber quem vai ser a sua professora durante essa semana. Para quem não me conhece, eu já nasci no meio da maquiagem, nesse universo. Minha mãe maquiadora me formou quando eu tinha 12 anos, na sala da nossa casa. E naquele tempo, eu gostava de maquiagem, era apaixonada por arte, mas eu era muito nova, e então aquela paixão que eu tinha aos 12 anos, que eu até fiz clientes aos 12 anos, e eu ganhei dinheiro naquela época, há tantos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, não quero nem pensar quanto tempo, eu ganhei dinheiro, lembro que comprei minha primeira bicicleta, mas aquela paixão foi saindo do meu coração, porque de certa forma a maquiagem não tinha aquele glamour ou a faculdade ia me dar, e quando eu cheguei na adolescência, eu continuei trabalhando como maquiadora profissional. Meus pais sempre me disseram que, por mais que eu quisesse escolher outras áreas, era muito importante eu ter a carreira de maquiagem, não como complemento financeiro, mas como uma arte na minha vida, que sempre seria ali o meu hobby, né, minha válvula de escape. Mas eu não via assim, eu não gostava de maquiar, eu achava que maquiagem não era para aquela pessoa que estava estudando, e eu era super estudiosa, e eu queria fazer direito. Só que dos 16 aos 19 anos, eu fiquei muito conhecida na área da maquiagem, trabalhando com noivas. Eu fiz muita noiva. E quando eu falo muita noiva, gente, é muita noiva mesmo. Era quinta, sexta, sábado, domingo fazendo noivas. Então eu tive muita experiência, muito nova já, fazendo o atendimento em domicílio. Quando eu cheguei aos 19 anos, que aí a minha vida, na verdade, assim, ficou de cabeça para baixo. Por quê? Porque primeiro que todos os meus amigos passaram para a faculdade, né? Como eu falei, eu adorava estudo. Então, eu no pré-vestibular, eu fui a única da minha galera que não entrou para direito na faculdade federal que a gente queria. Então, ali eu já comecei, a minha baixa autoestima começou a ficar muito forte. E, assim, eu cheguei a ter até dificuldade com gastrite nervosa, de tanto nervoso, de medo de prova. Eu tinha medo da aprovação. Porque gente nova, né? A pessoa passa por isso. Hoje tem muito adolescente passando por isso. E naquele momento que eu tava assim mais vulnerável, aonde que eu encontrei o escape? Como meus pais falavam, você vai ver na maquiagem. Então, quando eu cheguei no ateliê, eu comecei a trabalhar como secretária da minha mãe, na escola de maquiagem, muito reconhecida no Rio de Janeiro. Então, só de trabalhar como secretária já era uma grande responsabilidade. E ali eu passei por muito problema. Por quê? As pessoas viam ali o lugar delas. Quando a filha da dona chega, você imagina o que aconteceu. As pessoas começaram a me boicotar, deixar os problemas acontecerem no meu dia, marcar uma prévia de noiva e não avisar os profissionais, e a noiva chegava e eu como secretária falava, meu Deus, cadê os profissionais? Então assim, foi muita coisa e perseguição que eu sofri muito nova, não sabia lidar, várias vezes pedi demissão, várias vezes falei pra minha mãe que a área da beleza era uma área que as pessoas eram cruéis. Eu botava assim pra minha mãe, as pessoas são cruéis e eu não quero trabalhar com fama e com ego. Eu não quero estar nesse ambiente, sempre falei isso pra minha mãe. E aconteceu uma coisa pior ainda. O que foi? Tinham professoras lá, na época tinham 2 professoras, a escola já estava
caindo, mas não por culpa da minha mãe. Minha mãe já tinha se afastado, ela teve que se afastar, ela teve depressão pós-parto e se afastou. Eu tenho um irmão temporão, que hoje já tá com 15, mas na época temporão. E aí, quando minha mãe se afastou, essas professoras roubaram, problema com aluno e muita gente querendo processar. E era o nome da minha mãe, eu muito nova, não sabia como lidar com isso. E teve, assim, mas eu estava vivendo aquilo, sabendo que eu precisava resolver aquilo. Tive que largar minha faculdade, porque mesmo eu não conseguindo passar para direito, eu falei, olha, já que eu tô na administração, eu vou entrar para administração, e eu tranquei o que eu mais amava, que era estudar. Então, mesmo eu não sabendo ainda qual era o meu chamado, meu propósito na vida, eu amava estudar e eu olhava a maquiagem. Olha que loucura, né? Eu olhava a maquiagem e achava que não tinha estudo. E hoje você vai ver a quantidade de estudo que tem. Foi aí que elas chegaram e falaram, olha, a gente vai abrir o nosso ateliê e amanhã a gente não vem dar aula. Então, de um dia para o outro, não tinha professor, tinha processo, dívidas, e eu não tinha como estornar o dinheiro daquelas alunas. E eu liguei para minha mãe chorando, falando, eu não sei mais o que fazer. Ou você volta para dar aula, ou vai fechar agora. Agora vai fechar o seu ateliê. E ali ela falou assim para mim, com muita paz e muita sabedoria, minha mãe é uma grande líder, e ela falou, minha filha, você é a melhor professora que eu conheço, você é extremamente didática e você não sabe disso. E até aquele momento eu não sabia, eu não tinha essa experiência. E aí ela falou assim, você vai substituir essa turma. E aí eu não dormi, óbvio, porque no dia seguinte eu tinha uma turma para assumir, que nem era uma turma grande, eram 3 pessoas, porque o restante desistiu. Foi lá para o outro ateliê, saiu do curso, porque elas ainda ficavam inventando mentiras, dizendo, olha, esse ateliê aqui, ó, vai cair, vai ficar na mão dela, essa menina aí não vai prosperar em nada que ela fizer, esse ateliê não vai para frente, se você não for com a gente, você vai ficar sem curso. E aí as pessoas foram, sem saber. Mas aí essa história continua. No dia seguinte eu tinha que abrir o ateliê, abri, tirei, eu lembro que eu chego, jogava o lixo fora, porque as pessoas da noite não jogavam, eu limpava o ateliê todo e fiquei lá na minha postura de professora pela primeira vez. A professora de um curso profissional completo, que hoje eu até transformei esse curso em online, que era um curso de 6 meses. Muito conteúdo, não é qualquer pessoa que dá um curso de 6 meses. E já estava na 23ª aula. Quando elas chegaram, cadê a professora? Cadê a professora? E aí, a preparação que minha mãe me deu foi algo que eu trago para a vida até hoje. Ela chegou no telefone antes da aula, no mesmo dia que eu ia entrar, eu ainda estava muito nervosa. Eu fui pro corredor, e era um corredor que eu falava, eu tô com vontade de gritar nesse corredor aqui do prédio, no centro da cidade, na Uruguaiana, para quem conhece o Rio. E quando eu cheguei naquele corredor, eu liguei e falei, mãe, me prepara agora, eu entro em 10 minutos. E ela falou assim, você vai entrar, você vai falar que você vai dar o seu melhor, que você não é professora, mas se elas, depois da aula, se elas te permitirem dar aula e depois da aula elas quiserem o dinheiro de volta, a gente vai dar um jeito e vai devolver. Fala só isso e faz o seu melhor. E foi só a frase que ela falou. Ela não falou mais nada e foi assim que eu fui, com fé, realmente em oração, sabendo que ia ser o melhor. Quando eu entrei para dar aula, eu falei só isso mesmo. Cheguei, eu sabia que ao dar o meu melhor, ao dar o meu coração ali, ser verdadeira é a melhor coisa que você pode fazer. E eu falei para essas alunas, que hoje, inclusive, todas são maquiadoras até hoje, são até minhas amigas, e elas sentaram para me ouvir, com aquela cara, né, pensando, que loucura, que é isso? O que eu fiz? Eu lembro que eu fiz uma apresentação, em vez de fazer uma maquiagem, eu fiz 2. Que é o que eu vou fazer essa semana? Você não tem noção do que eu vou fazer. Você vai ver que eu amo tanto o que eu faço, que eu entreguei o meu melhor. Final da aula, quando eu terminei, e aquilo ali foi algo assim, que foi realmente o meu propósito de vida naquele momento. Elas começaram a me aplaudir. Eu não tenho nem como explicar pra você o que até hoje aquilo ali simboliza. Não é pelo meu ego, não é, a Kathleen precisa ser aplaudida, não é isso. Mas naquele momento da minha vida, que eu não estava acreditando em mim, que eu achava que eu não era capaz de nada, aquelas meninas ali, elas foram realmente usadas por Deus para dizer, ei, você serve, você é especial e você vai ser a nossa professora. E elas falaram isso, elas fizeram uma reunião entre elas e elas falaram, vamos dar uma chance para Kathleen, porque essa aula da Kathleen foi melhor do que todo o nosso curso. E eu entendi que
a vida não é com toda técnica que as pessoas acham, técnica para oratória, mas a verdade conquista. E foi isso que eu fiz. Ali eu entendi o meu propósito como professora de maquiagem. Eu amava maquiar cliente, até hoje eu maquio, mas entenda, eu senti a minha transformação de vida na hora que eu entendi que sim, eu sou uma professora de maquiagem, é para isso que eu vim. Então, quando eu dou aula para você, quando eu te ensino, eu ensino sabendo que é o meu chamado, é o que eu gosto de fazer. E por isso que eu faço com tanta didática, eu comecei a entender o porquê que as pessoas entendem com tanta clareza. E você vai ver hoje que até uma coisa que é muito difícil de colorimetria vai ser fácil de entender. Quando eu entendi que não existiria plano B, seria sempre esse plano A, entendi qual é a minha função, comecei a estudar fora, com o dinheiro que eu ganhava como professora. Então eu viajei o mundo, eu não tinha pegado nenhum avião, então através da maquiagem, daquela case de maquiagem, que era uma caixa de ferramenta, foi que tudo isso aconteceu. Eu estudei em todas as maiores escolas do mundo, fui para MAC, fui para Kryolan, fui para Makeup Forever, eu estudei, conheci, trouxe tudo para o Brasil. E tudo começou a fazer sentido, até o fato de eu ter estudado inglês lá no passado, que eu sempre queria usar o inglês na maquiagem, achava que maquiador não fala inglês e hoje, na minha vida, o que eu mais faço é usar o inglês. E aí todos os propósitos, tudo na minha vida começou a se juntar porque eu entendi meu propósito. Ali, de fato, começou a minha história na maquiagem e de vida, assim, de realmente servir outras pessoas, de ajudar as pessoas. E eu comecei a crescer muito, não porque eu estava buscando o crescimento, mas porque eu estava buscando o melhor para as minhas alunas. E foram vários anos estudando fora e nunca eu ia imaginar, se eu achava que maquiador não falava nem inglês, que um dia eu ia dar aula fora em inglês. Então, acredite, Deus traz existência até um trabalho que não existe. E eu dei aula, eu falo isso assim, sem crer ainda, porque eu dei aula na MAC dos Estados Unidos, na Times Square, que é a principal loja da MAC no mundo. E naquele dia, eu não falo aqui para querer aparecer, não. Eu falo para você entender que tudo é possível. E quando eu dei aula lá na MAC em inglês, porque as americanas da loja, todo mundo lá assistindo uma brasileira. Então, ter sido a primeira estrangeira a dar aula fora do seu país em inglês de maquiagem, para mim foi muito significativo, porque responde tudo aquilo no meu passado que eu não acreditava, né? Não acreditava que fosse possível. E depois disso, Makeup Forever também, já dei aula lá na Makeup Forever, Kryolan me chamou, eu não fui por causa dessa pandemia, não deu, a gente adiou, mas em breve eu vou estar na Argentina. Então todos os sonhos e tudo aquilo que às vezes eu nem até busquei. Eu pensei, eu amo a Kryolan, adoro essa marca, mas eu nem pensei. E as coisas começaram a vir e eu comecei a desfrutar, porque quando você entende que você não tem plano B, é só o plano A, você vai em frente e persevera. E foi exatamente assim na minha vida. Eu comecei a viver uma vida que eu nunca nem imaginei que fosse possível, porque não tinha ninguém para eu modelar, não existia. Então é bem surreal falar assim da minha história, porque não tem como falar, é surreal. E aí aqui na minha cidade, fiquei muito conhecida no Rio de Janeiro, cheguei a abrir outro ateliê, meu ateliê dos sonhos, imenso, num dos melhores lugares da cidade, com uma vista incrível, abri o ateliê, tive vários professores, já formei mais de 15 profissionais que trabalharam para mim, já tive 30 pessoas trabalhando numa equipe, então assim, tive uma bagagem muito grande e há 3 anos eu transformei o meu negócio, que era completamente físico, num negócio digital. E aí eu criei o Empresária da Maquiagem, que é aquilo que começou, eu bem nova, é hoje completamente atualizado, reformulado, mas o meu foco ele nunca mudou. O meu propósito ele continuou o mesmo, ele não muda. E aquilo que eu tinha colocado ali no meu coração, ele simplesmente só ampliou. Porque no físico eu tinha um número limitado de alunos, o máximo que eu podia era 280 por ano. Isso porque eu vivia na capacidade lotada. Eu nunca fiquei sem fila de espera no meu curso presencial. E isso está escalando a mesma coisa para o online. Eu sempre estou com fila de espera. Mas qual é o segredo disso? O segredo é você realmente entender o seu propósito na Terra e ser uma pessoa que foca, que não tem outra opção. Então se você está aqui hoje, você focou. Se você ainda não focou, você está com a atenção, celular ligado, gente chamando, fazendo comida, eu vou te pedir para focar porque a gente vai começar o conteúdo. E o foco, a perseverança e a resiliência
fizeram tudo isso hoje na minha vida, porque eu poderia ter desistido em vários momentos, e você também. Podem acontecer, não vai acontecer, mas pode acontecer essa semana algo para tirar você do foco. Mas se você perseverar, não tem chance, é certeza. Já deu certo sobre a sua vida. Então vamos começar o conteúdo de colorimetria e eu vou começar explicando o fundamento das cores, porque aqui tem muita gente assistindo esse workshop, muita gente, então eu vou fingir que você não aprendeu sobre cores e depois a gente já acelera para ir para a prática, né? Como que a gente vai aplicar a colorimetria. Na próxima aula, se liga na próxima aula, a gente já vai falar sobre a colorimetria, o visagismo. Por que é importante entender a colorimetria na maquiagem? Porque as cores, elas não vão auxiliar somente na hora da criação harmônica, fazer uma sombra, passar uma sombra verde, qual cor que combina, dourado, prata, não é só nisso, também isso. Mas o principal fundamento para mim é você entender sobre a pele. Porque se você entende colorimetria, você não erra mais fundo de pele de nenhuma tonalidade. Por que eu tô dizendo isso já de início? A maior pergunta que eu recebo em qualquer canal meu de YouTube, Instagram, tudo, as pessoas falam assim: Kathleen, qual é a melhor base? Só que as bases, tem base que puxa para um fundo cinza, fundo rosa, fundo amarelo. Dependendo de onde você mora, hoje aqui tem gente que tá assistindo que mora no Japão, tem gente que mora na Europa, tem gente que mora nos Estados Unidos, tem gente que mora no Brasil. Cada continente a gente pode perceber um fundo de pele, uma tonalidade. Então hoje, com esse conhecimento que você vai sair dessa aula gratuita, você consegue fazer uma brasileira, uma indiana, você consegue fazer uma asiática, você consegue fazer uma pessoa com fundo de pele rosado lá do norte dos Estados Unidos. Então você vai entender que a técnica, ela não muda e você vai usar para sempre isso que eu vou te ensinar. Para isso, eu preciso que você preste atenção e confie em mim que isso é importante. Por que eu tô falando toda essa história antes de começar? Porque as pessoas ficam, isso é muito difícil, vou desistir. Acredite, eu vou falar de um jeito fácil. Então, a gente vai começar pelas cores primárias, que são as cores encontradas na natureza, que são as cores que estão aqui do lado, amarelo, azul e vermelho. Essas cores são as cores que eu vou entregar puras para você. E dessas três cores você consegue criar outras, ok? Então, quando eu misturo as três cores primárias, a gente tem uma cor. Então, se eu pegar uma tinta e misturar, eu vou ter um marrom. Como assim, Kathleen? Vou explicar. Pega o vermelho, mistura com o amarelo da tinta guache, mistura com o azul, você vai ter o marrom. E aí, o que é o marrom na maquiagem? Ele é um neutro, tá? Só que, se você botar um marrom com mais pigmento vermelho, vai ser o terroso. Se você botar mais azul, vai ficar aquele marrom um pouco mais frio, indo pro acinzentado, que é aquele marrom de contorno. Então, tudo isso vai depender do fundo de pele da sua cliente, qual é a cor dela. Então, a gente tem o tom e o subtom. Qual é o seu, Kathleen? Eu sou branca, né? Tenho uma pele clara, com um fundo de pele neutro, porque eu tenho tanto amarelo quanto mais rosado. E aí você pode ser morena de fundo vermelho, morena de fundo amarelo, morena de fundo mais acinzentado. Então todas as tonalidades de pele você pode encontrar às vezes de 2 a 3 tipos de fundo de cor. Por quê? Porque a mistura das três cores dá marrom, que é o nosso fundo, e aí a gente vai adicionando o pigmento de cada um, tá? É assim que a gente começa a colorimetria, porque se você não entende disso, você vai comprar mais bases do que é necessário. Então o que você precisa ter para ser um maquiador profissional? Uma base clara, uma base escura e os pigmentos puros para adicionar ali naquela base. Você faz qualquer base, só para você entender quanto que é importante você fazer a prática de hoje. Baseado nisso, se a gente misturar agora vermelho com amarelo, a gente tem uma cor secundária. A gente usou duas cores, cria uma secundária. A cor que sobra, a cor que não entrou nessa mistura, é a cor que neutraliza, é a cor complementar. E aí, qual é? É a cor que sobrou. Então, se eu misturar vermelho com amarelo, dá laranja, ok? Até aí foi, né? Laranja. Misturei com azul, então laranja com azul se neutraliza, dá marrom. Laranja com azul são cores complementares. E o que isso significa na maquiagem? Que se eu usar uma sombra azul e colocar um laranja aqui no canto e tentar fazer transição de cores com ela,
Até você tá estranhando, pensando, pô, mas quem vai usar azul com laranja? É difícil. É difícil porque essas cores, as duas se destacam. Cores complementares, para quem tá anotando, elas próximas, elas se destacam. Por isso que uma pessoa de olho azul, ela sempre ou geralmente o maquiador usa laranja. Ele usa laranja porque laranja é a cor que vai mais destacar a cor dos olhos dessa pessoa. Se a pessoa tem olho verde, então, mesmo princípio. A gente vai pegar duas cores complementares e misturar. Então, se eu misturar amarelo com azul, a gente pegou duas e misturou, a gente teve o verde. A cor que não entrou na mistura, qual foi? Vermelho. Então, vermelho misturado com verde se neutraliza, e vice-versa. Então, se a pessoa tem um olho verde e eu passar um esfumado de vermelho embaixo, até com um pouco de marrom, um marrom mais terroso, o olho vai ficar mais verde. Agora, é só para isso que serve? Destacar a cor dos olhos? Meu olho é castanho, então eu uso o quê? Então não é só para isso, mas se você tem uma acne vermelha ou uma rosácea, o verde é a cor camufladora, é a cor que vai neutralizar, que vai camuflar o vermelho. Então, se eu tenho rosácea, eu passo corretivo verde. É assim que funciona. Eu não vou fazer você decorar, eu vou fazer você entender o procedimento, é como que a gente faz. Por que que a loira usa shampoo roxo, violeta? Porque se o cabelo é amarelo, é uma cor primária, quais são as outras duas cores que misturadas vão dar a cor secundária? Vermelho e azul, que sobraram. Então, se eu misturar vermelho com azul, eu tenho violeta, eu tenho roxo, e ele neutraliza o amarelo. E é por isso que a loira passa o shampoo roxo, violeta, lilás. E por que tem cabeleireiro que manda a gente passar azul? Porque provavelmente seu cabelo está laranja, porque azul é a cor que camufla a cor alaranjada ou laranja. Entendido isso, que eu acho que ficou super claro, e eu sei que você já tá assim, uau, eu já entendi. Funcionou, Kathleen, eu não preciso decorar mais corretivos. Você vai começar a usar esses corretivos coloridos para neutralizar manchas. Então, se você tem uma pessoa para maquiar e essa pessoa tem uma olheira que tenha muito pigmento roxo, eu não sei se você já viu pessoas assim, que tem muito roxo na olheira e é um roxo mais claro, uma pessoa mais clara, tipo eu, você com corretivo amarelo você consegue cobrir. Agora, se for uma pessoa que tá com aquele roxo de um machucado, você só com um pigmento amarelo, ele não cobre completamente. Então, o que você precisa entender aqui, que é muito importante hoje, e eu recebi até hoje essa pergunta em um dos meus canais. Como que eu sei que a minha maquiagem cobre? É a marca? É o preço? É o quê? É o pigmento. Então, vamos supor que você tem um corretivo baratinho aí na sua vida, nem acha que é um corretivo bom, mas é o que você tem. Se você pega um corretivo neutro, bege, e adiciona um pigmento, e o que pode ser pigmento? Uma sombra vermelha, um batom vermelho, qualquer tinta vermelha, qualquer produto de maquiagem que tenha uma textura e seja com pigmento vermelho. Você mistura ali naquele corretivo, passou ali, pronto, já virou um corretivo ultra potente de manchas. Então, esse negócio de Kathleen, eu não tenho tanto material, você vai ver na prática, que a gente vai ter aula prática na aula que vem e na outra aula, você vai ver o quanto que eu misturo e você vai entender que você não precisa ter todos os materiais, você precisa ter esse conhecimento de hoje. Voltando a entender sobre a mistura, se a pessoa tem uma olheira muito forte, como você vai fazer a camuflagem? Vermelho, que você prepara esse corretivo vermelho. Depois, se ficar vermelho demais, você vai colocar o verde por cima para apagar um pouco desse vermelho e depois você usa a base do tom da pessoa e você cobriu completamente a mancha. Sempre precisa desse passo a passo? Não é sempre, tá? Aí vai depender da marca e textura e na prática eu mostro. Mas esse é o fundamento que se você não conseguir cobrir, e eu tenho clientes que às vezes eu passo o produto e eu não cubro, eu preciso mudar o pigmento. Outra situação, eu vou maquiar uma cliente e ela tem uma pele oliva, que é aquele fundo de pele que tem tanto amarelo. O que é oliva, gente? Oliva não é verde? Ah, oliva é verde, tá. Então ela tem amarelo como fundo de pele, ela é uma pessoa tipo a brasileira, só que ela tem áreas com azul. E o que é o azul? É o cinza. Então, se você não sabia disso, escreve assim, azul é igual a cinza. Então, se ela tem áreas com cinza, a mistura de cinza com amarelo vai dar o quê? Vai dar o verde. Aí você não acha a base oliva, você nem tem aí no seu material. O que você vai fazer? Vai pegar um pouquinho de cinza
E aí pode ser um corretivo acinzentado, pode ser uma sombra acinzentada e vai misturar na tua base amarelada e você pronto, tem a base oliva. Então é dessa forma que eu crio base, é dessa forma que eu trabalho. Se eu tenho uma pele neutra, que é o meu caso, eu uso tanto pigmento amarelo. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Eu pego uma base da MAC NC30 para minha pele e misturo com uma NW25. O C na MAC, o C é amarelo. E geralmente nas outras marcas também o C é para amarelo, que significa cool. E o W é o warm, de vermelho. Então eu misturo vermelho com amarelo e aí eu consigo realmente fazer a minha cor. Uma base só eu não consigo fazer meu fundo de pele. Tá aí o problema que muita gente enfrentou, que não sabe escolher o seu tom de pele porque não considera o subtom. E aí na próxima aula você vai ver que o contorno que eu faço no meu rosto ou na minha cliente eu considero o fundo de pele dela. Tudo você vai pensar no fundo de pele. Se ela é neutra, o contorno é neutro, a iluminação é neutra e tudo vai seguir o primeiro subtom. Beleza? Entendido isso, agora a gente vai para outra função. A gente vai falar sobre mais 3 funções principais para que você saia hoje já preparado para a aula que vem. Outra função principal da harmonia de cores e do uso das cores complementares é o destaque. Então, se a pessoa tem um cabelo vermelho e ela é ruiva, então eu usando uma sombra verde vai ser a melhor sombra para ruiva, porque vai dar mais destaque ao vermelho do cabelo. Se você não quer dar destaque, que é a harmonia complementar, você quer uma harmonia mais leve, que fique mais delicado, mais romântico, você vai usar provavelmente cores próximas, análogas, que não vão dar tanto contraste, que são essas cores aqui no círculo cromático que ficam uma do lado da outra. Então, se eu quero usar um batom violeta, eu sei que a minha sombra pode ser tanto neutra, né, de marrom, bem levinho, tanto cores análogas ao violeta. Eu vou usar um rosa, eu posso usar azul, é só você ficar nas cores próximas. Se você não tem o disco cromático, o círculo cromático e tá aí, já tenso porque não comprou e custa R$70, eu vou te ensinar a economizar R$70 nesse minuto. Você vai baixar o aplicativo agora, que se chama Color Wheel. Esse aplicativo, ele é gratuito para iPhone. Se o seu é Android, tem um similar, mas não é Color Wheel. Eu vou botar aqui pra você, tá? Como você vê nesse aplicativo, é muito fácil. Eu vejo quais são as cores opostas que se destacam, quais cores são análogas. Então, assim, você não precisa gastar dinheiro com isso e você nunca mais vai errar em sombra, errar em batom. Você vai entender como que você vai criar as cores e isso não vai ser mais dificuldade. Uma outra função é quando você passa batom, que é uma dúvida que todo mundo tem. Ai, Kathleen, esse batom que você passou agora ficou bom, né? E ele é neutro. Mas que cor é essa? É uma cor que eu pensei no meu fundo de pele e eu pensei também em deixar meu dente mais branco, tem isso também. Então, se eu usar cores lilás, violeta, ou um violeta, um roxo muito claro, é a cor complementar do amarelo. Se eu boto uma cor complementar do amarelo do dente muito próximo, o que acontece? Vai dar destaque. Então o amarelo vai ficar mais amarelo do dente e o lilás vai ficar mais lilás. Então todas essas cores vão deixar o dente mais amarelo. Então é o princípio do contraste. O que é a maquiagem profissional? É luz e sombra. Mas para fazer luz e sombra, você também entende de colorimetria para saber fazer contraste através das cores. O que você vai ver na prática, já que a gente fundamentou a colorimetria e agora eu tenho um exercício para você, não posso colocar mais conteúdo, tem mais conteúdo que você vai ver nas próximas aulas, mas por que eu não vou botar mais? Porque só isso que eu te falei já abriu a tua mente, você já entendeu o que é para fazer. Eu vou colocar um PDF aqui, que é o que eu coloco dentro do meu curso online, é a primeira vez que eu disponibilizo gratuitamente isso, e eu peço que, por favor, você faça, não porque eu vou te avaliar, porque você precisa fazer, mas porque eu quero que verdadeiramente você aprenda. Então você vai pegar sua tinta guache, se não tem, vê se você consegue uma tinta com as cores primárias. E o desafio é, eu quero que você crie vários fundos de pele e principalmente com a tinta guache você consiga chegar ao seu fundo de pele. É o principal. Porque você se conhece, você se vê todo dia, você tem que entender qual é a sua cor de pele, seu tom e seu subtom. Como que você vai fazer essa mistura? Você vai usar a mistura das 3 cores primárias para criar o marrom, ou então você pode usar também de uma outra forma. Se você não tiver o azul na sua casa, você pode usar o preto para substituir o azul. O preto na maquiagem é o cinza, porque se você clarear o preto não dá cinza,
Então, o azul ou o preto, você tanto faz para você criar essa mistura. Então, vamos supor que eu vá criar uma base de pele negra. Eu vou misturar o preto, vermelho para tirar o cinza e amarelo. E aí eu consigo criar várias tonalidades. E conforme você vai adicionando amarelo, ela vai clareando. Então, eu consigo fazer uma pele negra um pouco mais clara, média, escura. Enfim, você consegue criar todas as cores de pele só com branco, amarelo, vermelho, azul ou preto. Aí você escolhe qual pigmento você quer usar, tá? Tanto faz nessa situação, porque o preto é uma tinta que vai acinzentar. E você não tem noção do que a gente vai fazer nas próximas aulas. Você vai aprender a limpar uma sujeira. Vamos supor que você sujou de preto e você não sabe limpar, o rímel borrou, o delineador borrou. Tudo isso é colorimetria. Mas eu prefiro te mostrar na prática, depois desse desafio, que você vai ter fundamentado esse conhecimento, memorizado, feito esse PDF. E esse PDF eu peço para você postar lá no nosso grupo do Facebook. A gente tem um grupo que é para você colocar esse desafio que eu fiz hoje para sua vida. Posta lá esse desafio, tá todo mundo interagindo, é um clima maravilhoso. A gente tá lá, toda a equipe tá lá te respondendo, a gente tá vendo os comentários. Me marca também no Instagram, se eu não conseguir ver no Facebook, me marca, porque essa semana eu tô contigo, eu tô com vocês essa semana e eu quero ver a sua prática. Hoje a gente tem uma palavra-chave pro certificado, lembra disso? Anota. E outra coisa, eu não quero ver um monte de gente passando palavra-chave um pros outros. Por quê? Ai, Kathleen, você é muito má, que isso? Porque, gente, o objetivo da palavra-chave é para você assistir tudo, para você ter foco. Se você ficar passando para amiguinha que não assistiu nada só para ela pegar certificado, você não está ajudando, você está prejudicando a pessoa, porque a pessoa está procrastinando na vida dela e você está ajudando ela a pegar um certificado que ela não fez por merecer. Então, não é que eu sou chata, não, eu sou uma pessoa ética, tá? Vamos fazer tudo certo aqui. Eu vou dar um certificado, meu problema não é dar certificado. Meu compromisso é que você seja transformado, mas eu preciso desse retorno. Então, a palavra-chave de hoje é o que significa essa semana, foco. Você precisa ter foco. Então, anota que você vai precisar usar essa palavra lá na aula 3 para emitir o seu certificado gratuito. Eu sei que você queria ficar mais, mas eu já vou me despedir. Aqui embaixo eu deixei uma opção para comentários. Por quê? Eu preciso muito do seu feedback. Não é, eu quero feedback para você falar, nossa, que meu Deus, cara, você é maravilhoso. Não é isso. Eu quero seu feedback verdadeiro. O que você achou dessa aula? Se essa aula te transformou de alguma forma, se você já sentiu tudo que vai acontecer na sua vida, coloca aqui a expectativa que você tá para essa semana. Uma outra coisa que eu gostaria muito que você colocasse, até para você ver como que a gente começou e como que a gente vai terminar, coloca aqui, Kathleen, eu já fiz curso no YouTube, eu já fiz curso não sei aonde, eu já passei por isso, mas eu tô com expectativa. Por que eu tô falando isso? O seu comentário, além de me ajudar muito, ajudar toda a equipe, ajuda as outras pessoas. Tem muita gente desanimada que precisa te ouvir. E quando você semeia na vida de alguém, você tem certeza que você vai, assim, receber muito, muito mais. Mas não faça esperando receber, mas conta ali. Se você tem algo para compartilhar, aqui é o lugar, a gente está junto nessa. Eu falo que a gente é uma família e realmente somos. Todas as pessoas são acolhidas e lá no grupo do Facebook a gente está fazendo isso. Então deixa seu comentário aqui embaixo da aula. Se você não entrou no Facebook, o link tá aqui, ó. Já deixei aqui o link, pra você não se perder. Então clica aqui embaixo. Eu deixei o link e o PDF da nossa aula. A gente vai ficar por aqui. Se a gente estivesse pessoalmente juntos, eu já ia desligar o ar e abaixar a cortina. Mas então, para me despedir, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Vejo você na aula 2, quarta-feira. Bota despertador. Bota despertador, porque eu sei que essa aula vai te surpreender. Eu não quero nem te contar como que vai ser em detalhes, mas eu só falo uma coisa. A gente vai desbravar o visagismo, o contorno, a iluminação, tudo. Tudo que todo mundo sempre me pediu. E outra, aqui embaixo eu vou botar um vídeo para te inspirar. Você precisa assistir esse vídeo. E aqui eu fico. Beijo. Até a próxima aula. A Kathleen é uma pessoa que me emociona de falar dela, porque ela é uma pessoa cheia de amor, sabe? É uma pessoa que doa seu conhecimento, doa seu tempo, e ela faz isso com tanta humildade, sabe? Com prazer, com amor. A palavra Kathleen é amor. E o curso online, para mim, foi um divisor de águas, porque me deu segurança,
me deu conhecimento, a maneira que a Kathleen explica, a maneira didática que ela tem de passar todo aquele conhecimento, sabe, grandioso que ela já adquiriu e ela passa isso com tanta clareza, sabe, com tanta doação que emociona de coração, sabe? Tu vê que ela tá fazendo isso para realmente formar profissionais com excelência. O curso online da Kathleen, todos os tópicos dele são tão bem aproveitados que hoje eu falo assim, com toda certeza, eu sou uma maquiadora profissional, eu sou uma maquiadora com excelência, graças a todo o aprendizado que essa mulher gigante nos passou. Então a Kathleen para mim hoje é uma mestra. Eu digo que ela é a mestra da arte de ensinar, mas ensinar não só esse dom da maquiagem, mas ensinar a gente a ser pessoas melhores também. Eu só tenho a agradecer de todo o meu coração pela oportunidade de ter conhecido uma pessoa iluminada que Deus mandou para fazer a gente ter esse entendimento melhor da vida. Obrigada, Kathleen. E a todos que ainda vão se inscrever no curso, façam de todo o coração, porque é um investimento e é um investimento que vale muito a pena. Cada aula, cada minuto de cada aula que ela passa é proveitoso. Tu não descarta absolutamente nada de todo o conhecimento que ela passa. Vale muito a pena e eu sou uma prova disso. Hoje eu tenho muito mais autoconfiança. E além disso, o estímulo também, porque ela não deixa tu desistir nunca e ela tá sempre disponível também, o que é maravilhoso. Eu realmente só tenho a agradecer. Muito obrigada e que Deus te dê em dobro tudo o que tu passa pra gente. Obrigada. Acabou, gente? Tudo certo? Ô, Júlia, eu vou passar isso aqui em você. Não, porque eu tenho que economizar, gente. Vou passar aqui, deixa eu ver se deu o tom. Meu Deus, tá muito escura. Deixa eu clarear um pouco. Vou passar o branco aqui, calma aí. Branco. Vou misturar aqui. Calma aí que vai chegar o tom. Acertar na hora que eu errei a cor da base. É que eu tô fazendo aqui bem aleatório, né? Eu tinha que fazer a cor dela. Deixa eu fazer aqui a cor dela pra acertar. Bruno, vem aqui. Não, sério. É sem condição isso aqui. Eu não tô de zoeira, olha. Não, olha. Não, para. Não, isso aqui é sem condição. Ficou muito bom, né? E detalhe, se você passar pó, vai ficar o dia inteiro. Pode ir embora. Acabou. Foi, acabou.